Vamos agora falar de IPTU. Vamos entrevistar o Rogério Faria, secretário adjunto de Administração Tributária. Vamos falar sobre o pagamento do IPTU, prazo, desconto para quem pagar em dia, né? Ainda vale aquela máxima, quem paga em dia tem o seu desconto garantido. Isso. Primeiro, Miguel, obrigado pelo espaço de estar aqui podendo falar com os contribuintes de Maceió. É verdade, a gente está nessa campanha de tentar trazer a maior quantidade de recursos para o município. A gente tem precisando, né, o município é um município com dificuldades financeiras, a gente precisa realmente estimular os pagamentos dos tributos. E nada mais importante do que aqueles que são de competência municipal, no caso um deles o IPTU. Então a gente está com essa campanha, que a gente está precisando fazer uma arrecadação melhor para o ano que vem, em que o contribuinte que estiver em dia com o seu IPTU, ele vai ter um desconto integral de 20% de pagamento na cota única. Para você ter uma ideia da importância desse desconto, Miguel, Recife é uma das referências no país hoje em questão de adimplência. Recife tem a média de 70% de adimplência e Recife oferece um desconto de 10% para os contribuintes adimplentes. A gente está oferecendo um desconto de 20%, que é para justamente tentar trazer o contribuinte para a quitação dos seus impostos. Mas já tivemos uma tradição muito ruim. Eu considero que essa fase, ela reflete agora. Teve uma época que eram anistiados os impostos, né? Principalmente o IPTU. Não, a partir de hoje está anistiado, porque é mais caro cobrar, enfim. Isso. E aí seguiu uma cultura, né? Isso. E realmente, como você falou, é uma questão cultural que a gente precisa interrompê-la, né? Primeiro, o contribuinte precisa saber da importância do pagamento dos seus impostos, né? Do que isso representa para a nossa cidade. E se alguém tiver algum interesse, dentro do nosso site, no www.maceió.al.gov.br, tem lá uma relação das obras que foram feitas com o que foi arrecadado pelo IPTU esse ano. Então é interessante o cidadão ir lá para poder ver o que foi feito com o seu dinheiro, né? Uma questão de transparência para que as pessoas acreditem na nossa gestão e que aí sim contribuam. Com relação às anistias, realmente isso foi um fato que ocorreu que a gente não tem por interesse manter. Pelo contrário, a gente vai estimulando, né, justamente que os contribuintes adimplentes sejam beneficiados. Nós vamos sim, estamos melhorando os processos de cobrança para que a gente traga também, ainda que coercitivamente, a pessoa para a regularidade fiscal. Não há interesse em executar, é um processo muito assim, traumático, né? Isso. As partes, o acionamento judicial, aí tem a tramitação, esse recurso quando vem, geralmente causa uma perda de patrimônio. Mas Isso. a execução ela pode ser inevitável a partir do momento em que vai para a dívida ativa e que os prazos já foram esgotados e que a única forma do governante fazer, se não quiser ser considerado vamos dizer assim, um omisso. Justamente, é importante frisar isso, muito importante esse ponto. Existe a questão da lei de responsabilidade fiscal que obriga, né, até que nos obriga a fazer a cobrança, inclusive uma cobrança correta da tributação. E esses processos de anistias, logicamente, eles podem ser feitos, mas é um processo que, ao meu ver, estimula justamente a não cultura do pagamento, né? A pessoa, eu estou privilegiando aquele que não cumpre suas obrigações tributárias em detrimento daquele que cumpriu, teve os seus esforços e fez o cumprimento. Então, a gente está melhorando todo o processo de cobrança, a gente já vai começar a fazer algumas execuções do exercício de 2009, né, que é o exercício possível para cobrança, senão a gente sofre prescrição. Mas a gente vai começar a geração de dívida ativa do exercício de 2010. Vamos, antes de um processo de execução, né, um processo executivo fiscal, a gente vai entrar em contato com o contribuinte, vamos trazê-lo, né, para uma possibilidade de negociação, parcelando esses débitos, fazendo um pagamento de uma única vez, se for por interesse dele. E aí, nesse passo, não logrando sucesso, a gente precisa realmente, é a ferramenta que a gente tem possível, sob pena de não ser taxado de omisso, justamente, que seja a execução fiscal. E que pode, sim, culminar na perda do bem. Se falar do IPTU, o IPTU é um imposto que tem uma arrecadação importantíssima dentro do orçamento, né? Muito importante. Qual o peso dele? O IPTU hoje, dos impostos que são de competência municipal, ele é o segundo de arrecadação. Ele perde para o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços, que hoje é o imposto mais importante do município. Mas o IPTU tem um peso muito grande. Dentro da arrecadação municipal, do que a gente arrecada, ele está oscilando na faixa de 1/3, mais ou menos, do que é arrecadado do IPTU. Né? Agora, se a gente colocar aí justamente as receitas que vêm transferidas da União, como fundo de participação do município, a cota parte do ICMS que cabe ao município, também a gente perde um pouco de volume do IPTU. Mas o IPTU, a gente está estimando aí que a gente tem 40% de adimplência no ano, 40% a 50%, se tudo for na melhor forma possível, o que vai dar ao município uma receita de aproximadamente 75 milhões de reais. Que poderia ser de 150? Poderia ser de 150.
se todo mundo quisesse pagar, pudesse pagar, Isso. ou tivesse instrumentos para pagar. Isso. Tivemos um problema com relação ao cadastro no início e do software, da transferência de cadastro, né? Isso. Isso está resolvido? A gente melhorou muito esse ano o processo, né? A gente pegou no ano passado, a gente não tinha nem sequer sido gerado o IPTU de 2013 ainda. Então a gente precisou fazer toda a geração em janeiro, que culminou naquela postergação do prazo de pagamento no início do ano. E nos deparamos com a questão de cadastro. Muitos endereços ainda que não estavam sendo corretos, por exemplo, muita divergência com o CEP dos Correios, o que provocava alguma questão de erro nas entregas. A gente, desde o início do ano, vem fazendo um trabalho com os Correios de batimento de CEPs, onde o Correio passa para nós o CEP da rua, a gente verifica no nosso base de dados como é que é o nome da rua. Se for divergente, a divergência for no CEP, prevalece o CEP, que é o Correio que determina, e se a divergência for no nome da rua, prevalece o nome que o município tem, a gente encaminha ao Correio, e o Correio atualiza a base dele. A gente já está fazendo isso, já tem quase 8 bairros que já estão completos, né? Ponta Verde, Jaraguá, Jacintim, muitos desses bairros já estão completos, e a gente vai, a tendência é que a entrega do ano que vem seja muito mais efetiva. Por outro lado, a gente também está trabalhando com a identificação do contribuinte, né? A gente está criando alguns mecanismos pela internet, onde ele entra, pode colocar o CPF dele, mas isso no ano que vem, provavelmente, a gente vai fazer um grande trabalho focado basicamente no cadastro. A experiência do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, traz assim, uma boa referência para a base de dados. Isso. Mas não é um cadastro da prefeitura. Não. Né? Qual foi o último censo assim, de contribuintes de IPTU feito a gente tem uma informação que foi em 1996. 96. Mas aí essa informação a gente não consegue confirmar sobre o posterior. Posteriores, houve inícios de trabalho de atualização de cadastro, mas que não se concluíram. Imagino né? que mudou da cidade disso, né? Na visibilidade, no desenvolvimento de alguns bairros, na mudança de algumas residências em posto de trabalho, em casa de negócio. Isso. Houve uma alteração muito grande. Em 96, quase 20 anos. Quase né? 20 anos, Você tem todo um processo... A Amélia Rosa, por exemplo... É completamente diferente, né? Outra Você Amélia tem Rosa. todo um processo de expansão do município, né? Naquelas áreas limítrofes ali, Sauaçuí, lá no Benedito Bentes. Ali você tem uma série de imóveis que não constam dos nossos cadastros. E que impacta no IPTU. E que impactam no IPTU. A gente consegue, por foto de satélite, fazer essa comparação e ver que existe uma região fora. Por isso que do ano que vem a gente vai começar a trabalhar para trazer todo mundo, inclusive os novos enquadramentos, o que é comercial, o que é residencial, que também tem diferença no IPTU. Mas o que é mais importante, a gente começa a identificar que o próprio município tem algumas informações. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tem alguns dados relativos ao SUS que a gente pode tentar utilizar na identificação do proprietário. Não fazer lançamento de imposto com base disso, nem criar inscrições imobiliárias novas. Isso não nos é permitido. Mas a gente, por exemplo, falta alguma informação, um endereço incompleto, a gente pode, dentro da base do município, atualizar isso, porque a gente já começa a fazer. Mas para o ano a gente vai se dedicar uma dedicação muito grande com relação ao cadastro para poder melhorar significativamente. Em que pese o cadastro, por ser... a gente brinca muito que o cadastro é vivo. Né? O cadastro imobiliário, ele é vivo, ele está todo dia sofrendo alterações. Né? É uma pessoa que decide fazer um empreendimento na sua casa e transforma aquele para comercial e residencial. Então, a gente em 20 anos ele pode ter começado como pastel e terminado como cabeleireiro. Isso. E a gente está tentando também, para facilitar a vida do contribuinte, permitir com que essa informação à Secretaria de Finanças ou à SMCCU seja facilitada. Né? A gente está tentando criar, que a gente está chamando de secretaria virtual, para que esses processos todos se deem pela própria internet, ganhando a possibilidade do contribuinte, do empresário, como já existe hoje, né, para inscrições de novas empresas pela Rede Sim, o processo totalmente informatizado que a gente conseguiu fazer esse ano, e levar isso um pouco para o cadastro imobiliário também, que essas atualizações de interesse sejam feitas de forma mais fácil. No ano passado, no final do ano passado, início desse ano, houve uma crítica muito forte com relação à passagem de dados de âmbito público para a iniciativa privada, que foi dos eleitores para a Serasa. Isso é uma crítica muito forte, foi feita uma crítica forte no país inteiro. Por que não o IBGE assinar um convênio com a prefeitura e ampliar a sua pesquisa para ter uma ideia do que está acontecendo realmente? Porque uma pesquisa como essa, que vai atingir
1 milhão de habitantes, Isso. é caríssima. Isso, muito caro. É um custo muito grande e a gente provavelmente não vai ter, dependendo do que se for o tamanho do problema, a gente primeiro vai fazer uma análise do nosso cadastro para ver o tamanho do problema efetivamente, para ver se a gente consegue, ou por alguma licitação, ou com servidores do próprio município, atualizar esse cadastro. Mas a gente consegue, a gente pode tentar realmente com o IBGE, não sei como é que trata com essa questão de convênios, a gente tem alguns convênios com o governo federal, com a Receita Federal, por exemplo, que a gente usa para empresas, né, pessoas jurídicas, a replicação de base de dados, mas a gente pode ver com o IBGE a questão disso. O que me parece que de umas informações preliminares que nós tivemos, que veio do governo federal, é que eles reproduziam o endereço de acordo com o que a pessoa declarava. Então, ele chegava na sua casa e falava, e muitas vezes as pessoas usam o nome usual da rua e não o nome como foi legalmente estipulado. Pode ter tido alguma alteração de lei que provocou o nome da rua e não pegou, as pessoas não sabem, por exemplo, que isso aconteceu. Então, isso começa a dar divergência também, vai dar novamente divergência com o CEP do Correio, porque o Correio vai atualizando a sua base com o nome da rua. Ou até mesmo mudança de endereço, ó, Casa do Fundo. Isso. Como é que vai analisar essa situação? É muito difícil. E quando a gente pega também, Miguel, até mesmo o nome das ruas. Você vê que aqui no município a gente tem trabalhado para que a Câmara venha atendendo isso, esse novo quadro da Câmara, para evitar fatiar uma rua. Né? Que você pega uma rua, uma tem rua um começa nome, com Miguel Palmeira, termina com José Carlos e assim por diante. Aí quando você vai fazer a interseção, aí pega o nome de um comércio que está, esse comércio sai dali. O carteiro que está ali há 20 anos, ele consegue entregar essa carta. Na hora que muda, ele não consegue mais. Rua do Arame, por exemplo, deve ter umas 6 aqui em Maceió. A Amélia Rosa, né? Se tem Manuel Gomes de Barros, o pessoal chama de Amélia Rosa, no Jatiuca tem 2 nomes. Né? Verdade. E a gente usa o nome usual. Agora, os cruzamentos também de informações, por exemplo, cadastro de IPTU cruzando com Receita Federal, cruzando com a Associação Comercial, poderia, numa parceria aí, tentando consolidar isso. A gente está buscando alternativas justamente para evitar que a gente tenha um processo. Como você falou, nós temos 1 milhão de habitantes. A gente deve ter aproximadamente 300 mil residências em Maceió. Então, é um trabalho, inclusive porque é necessário muitas vezes uma visita de campo, ir no lugar, medir, tirar foto, para ver a situação do imóvel. Muitas vezes o imóvel está cadastrado como territorial, ou seja, só teria terreno no lugar. E você vê que tem uma casa construída, precisa ver o padrão da casa para o lançamento do IPTU. Então, é um trabalho longo, né, e muito grande. É refazer, basicamente, mapear a cidade por inteiro. O equipamento, né, a casa avaliada ou o empreendimento, ele é avaliado pelo tamanho, pela metragem, pela qualidade da construção, pela localização. Pela localização é possível, mas hoje a gente não adota. Na verdade, muitos poucos municípios no país hoje fazem a tributação do IPTU pela localização, mas é uma forma possível. Até porque a localização você vai esbarrar no cadastro. Né? Você precisa ter um cadastro muito eficiente para que você consiga tratar a tributação de localização de uma forma mais... E pela prestação do serviço da prefeitura. Por exemplo, uma área que tem esgotamento sanitário, que tem segurança, né? É possível... É mais caro do que... É sim. Por exemplo, a gente está tentando com a Secretaria de Infraestrutura uma duplicação da base de dados, onde, por exemplo, a Secretaria calçou uma rua. Aquela rua não tinha calçamento, não tinha esgoto, não tinha energia elétrica. Isso faz com que o valor venal do imóvel suba. Na hora que você calça uma rua, aquelas casas ali têm um valor venal mais alto. Se por um lado valoriza o imóvel, por outro lado aumenta o IPTU. E às vezes o cidadão não tem condições. Aí, veja só, isso é uma grande peculiaridade dos impostos que recaem sobre a propriedade, tanto o IPTU quanto o IPVA. Presume-se que quando você detém um bem dentro do seu patrimônio, você tem condição de arcar com os encargos que recaem sobre ele. Um caso muito interessante que ocorreu há alguns anos foi uma pessoa, em um bingo desse, tipo Alagoas da Sorte, isso aconteceu no Distrito Federal, ganhou uma Ferrari. Ele foi contemplado como uma Ferrari e não conseguia pagar o IPVA do carro. E o IPVA foi lançado em face daquela pessoa. E precisou vender o carro. E aí a pessoa... Isso. Né? Não queremos que as pessoas vendam o IPTU, até porque o incremento que dá disso, ele não chega a uma monta de inviabilizar o pagamento. Certo? Até porque, com relação ao valor venal e o valor da base de cálculo do IPTU, a gente dá um desconto, a gente dá uma redução já ali de 30% quase. Mas vamos imaginar, por exemplo, com o advento de empreendimentos como esse shopping novo ali na região, aquela região que não estava explorada.
né? Era uma zona de barreira, né? Isso. Em que, inclusive, havia uma pendência com relação ao meio ambiente. Né? Mas se descobriu que lá tinham algumas casas, Isso. depois da construção. E que essas pessoas chegaram ali há muito tempo, conseguiram construir uma pequena casa, dimensões pequenas, mas que com a chegada do empreendimento valorizou. Isso. Nesses casos, ali a questão do shopping é um exemplo muito interessante. Né? A gente está trabalhando como ali? Toda aquela região ali era territorial. Inclusive aquele local onde o shopping está instalado. Ali já vai ser transferido para predial. Assim, acredito até que o processo de habite deve ter se encerrado, ali já passa como predial. Então, ali o próprio shopping vai ter já um aumento do IPTU dele shopping. Aquela região toda, a gente precisa fazer um estudo, a gente tem uma equipe de campo que faz isso, né? Mas aí a gente, para esse ano, a gente faz só a transferência de predial e territorial e um alcance médio do valor venal. Mas isso normalmente é um valor pequeno, isso não impacta de forma a inviabilizar. Mas aí, no decorrer do período, para o ano, a gente vai precisar refazer a avaliação imobiliária daquela região inteira. Né? Ali tem algumas casas ali que saem por trás da leste-oeste ali, que entra no Vaticano ali, tem aquela região ali que toda vai ser valorizada por conta daquele shopping. Para o exercício de 2014, esse impacto não vai ser integral ainda, mas a gente vai precisar analisar. E aí, a gente pode se deparar com uma situação dessa. A gente precisa ver aí como é que vai ser feita essa questão. Mas a gente tem algumas possibilidades dentro da lei. Né? O que a lei diz, por exemplo, o tamanho da casa, isso que vai, a situação de aposentadoria? Com relação a isso não, mas, por exemplo, o tamanho da casa, o tipo de construção da casa, se é uma casa de alvenaria, se é uma casa de madeira, se tem cerâmica, se não tem, se tem porcelanato. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração. Então, o que acontece? Nessas situações, provavelmente a gente vai se deparar com uma situação que vai ter que analisar unidade a unidade. O cidadão vive de benefícios, por exemplo, da LOA, tem um pequeno imóvel, né, que foi doado por um filho. Como avaliar essa situação? A gente tem, dentro da nossa legislação, uma regra de isenção que a gente chama de regra ordinária de isenção de IPTU. Ela permite com que, independente da localização, o imóvel de única propriedade, que tem até 120 metros de área construída, ele esteja isento do IPTU. Então, pode acontecer que muita gente, nessas situações, nesses locais onde era um local que não tinha atração imobiliária, esses imóveis podem ser pequenos, de pequeno monte, e aí quando a gente for fazer a medição, ele já cai na isenção ordinária. Hoje não haveria nenhum pagamento do imposto. Aí, nesse caso, é lançada só uma taxa da coleta de lixo. Então, mas aí vai ser, Miguel, o caso específico. A gente vai ter que deparar, a gente não vai, nessa situação, poder fazer um aumento generalizado, sob pena da gente provocar alguma injustiça fiscal. Mas às vezes acontece de fazer vamos dizer assim, por zoneamento. Isso. E depois se deparar em casa a casa. E quem tiver, né, nessa situação, procura a prefeitura. Procura, isso. A gente faz o lançamento do IPTU no primeiro dia útil do ano. Na verdade, primeiro dia útil não, sempre no dia 1º de janeiro. E dia 1º de janeiro de 2014, o IPTU está lançado, ou seja, as pessoas já teriam um débito com relação à prefeitura daquele exercício. O pagamento é postergado, né, para aquelas datas de vencimento, mas no dia 1º de janeiro é quando ocorre o lançamento. Até o dia, a legislação nos dá, até o dia 30 de abril, com que o contribuinte possa fazer a contestação desse lançamento. Então, o que a gente está fazendo para o ano de 2014? A gente já vai disponibilizar, porque até então as pessoas só tinham conhecimento quando o carnê chegava em casa. Esse ano não. Por isso, em 2014, a gente já vai, de pronto, lançar na internet, todos os IPTUs vão estar disponíveis na internet. A gente está confirmando ainda essa logística, esses prazos, mas a partir da primeira metade de agosto, dia 15 de janeiro, já vai estar disponível para todos os cidadãos maceienses o seu IPTU 2014. Ali ele vai poder ver a metragem da sua área, a base de cálculo, o que foi utilizado para mensurar aquele IPTU. E já pode contestar, ou seja, ele não precisa esperar fevereiro para chegar. Quando chegar o carnê para contestar. Então, ele já vai ganhar esse prazo e a gente faz o atendimento, por exemplo, dos que foram solicitados em 2013, acredito que, salvo algumas necessidades específicas, todos já foram resolvidos. Taxa de crescimento prevista para 2014? A gente vai aplicar, com relação ao imposto, simplesmente o que a legislação determina, que é a correção monetária. Né? Agora, a conta é feita de novembro de 2012 a outubro de 2013. Encerrando outubro de 2013, o IBGE divulga o IPCA de 2013 e o acumulado dos últimos 12 meses. Esse acumulado dos últimos 12 meses é que a gente aplica para efeito de correção de IPTU. Com relação a lançamento,
A gente está fazendo um levantamento que a gente identificou algumas áreas que estavam como glebas que estão habitadas. A gente está fazendo esses ajustes, mas eu acredito que vai ser algo significativo, algo em torno de 2.000 unidades. E proposta para redução da inadimplência, que eu acho importante, porque se a gente tem arrecadar 150, só arrecada 75, tendo que crescer pelo menos 10%, já é... Isso, a gente desse ano a gente conseguiu, né? Um crescimento de 10% com relação ao que foi arrecadado no ano passado. Deve se manter até o final do ano, isso se a gente conseguir até um pouquinho mais. A gente está fazendo essa campanha de regularização até 30 de novembro, né? Onde o contribuinte se dirige à Secretaria de Finanças, se o débito for anterior a 2012, se for de 2013, ele tira a guia pela própria internet, no nosso site lá, tem lá emissão de IPTU 2013, ele tira por lá, a guia já faz o recolhimento, e se for anterior, ele tira no nosso site para que ele possa ter o benefício no ano que vem. A legislação não contempla, mas tem uma possibilidade de imposto. Mas a gente precisa, antes disso, de pensar em um processo que traga as pessoas para a inadimplência com benefícios de redução de multas ou juros. A gente precisa primeiro melhorar o nosso sistema, para que a gente ofereça isso também pela internet. Porque senão faz aquele movimento, 50 mil pessoas no mesmo dia, uma loucura, o contribuinte é mal atendido porque é muita gente, fica o dia inteiro lá, e a gente não pretende fazer isso. Nós só vamos abrir um procedimento desse quando a gente tiver condição de oferecer a maior quantidade de ferramentas possível. E aí, propondo alteração à lei à Câmara, a lei autorizando, a gente poderia fazer. Secretário, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.